Fala galera, dando continuidade no nosso assunto, hoje falaremos um pouco sobre os usos do solo, né? Essa matéria-prima tão rica e que hoje nós temos em escassez, né? Na vida. Isso muito por conta do grande processo, né, de urbanização que nós temos nas nossas cidades. Mas isso não vem ao caso, tá? O solo ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Como eu falei agora há pouco, para construção civil, por exemplo, ou para agricultura, ou enfim, diversos usos que essa matéria-prima tão rica pode nos dar, tá? Só que hoje a gente vai focar um pouco nessas terras que são utilizadas para a agricultura, beleza? E por muito tempo, no nosso passado, né, a espécie humana, ela só obtinha alimentos, né, através da caça, da pesca, né? Não tinha, os seres humanos mais primitivos, eles não eram sedentários, né? Eles não viviam em locais determinados, né? Eles estavam sempre mudando seu local de vida de acordo com a oferta de alimentos, né? Então, quando chega num certo período, há cerca de 10 mil anos atrás, a nossa história ela vai mudar completamente quando os seres humanos eles passam a conhecer as técnicas de cultivo e também a domesticação dos animais. E aí isso vai ser o ponto de partida para o desenvolvimento do que chamamos de agricultura, beleza? E essa agricultura ela vai começar, né, nesses seres humanos primitivos com técnicas bem rudimentares, bem primitivas. Muito dessa agricultura era feita para a própria subsistência dos indivíduos, beleza? Eles plantavam para eles mesmos comerem. Só que aí a gente vai passar por processos, né, de aumento da população e de aumento do comércio. Então, os seres humanos vão passar a vender tudo aquilo que sobrava da sua produção, né? E aí a gente vai ter um aumento da população e uma necessidade de produzir cada vez mais alimentos, né? Tendo em vista que as pessoas precisam se alimentar e nem todos têm terras cultiváveis. Então, a gente precisa cada vez mais dessa necessidade de produzir alimento para abastecer toda a economia. Então, é a partir daí que a gente vai começar a mudar drasticamente as nossas florestas, os nossos ecossistemas, né? Isso porque a vegetação original dos locais começam a ser destruídas, né, para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e para a criação de animais, beleza? Então, um dos principais métodos, né, utilizados por esses agropecuários para dar início, né, para trazer essas terras, deixar essas terras prontas para o cultivo, é o desmatamento, né? O desmatamento que é feito com com grandes tratores, né? Com o que são chamados de correntões, que são esses correntes de ferro que eles passam, destruindo todas as árvores para deixar o terreno plano, para que possa, para dar lugar, né, a um cultivo. Além disso, a gente também tem as queimadas, e que trazem uma série de problemas para o nosso planeta, beleza? Então, a gente tem um percentual de todas as terras emersas, né? Aquelas terras que formam os continentes e ilhas do nosso planeta, apenas cerca de 10% são terras cultiváveis, beleza? E aí, essa atividade agrícola, ela muitas vezes é feita de forma inadequada, seja tanto por desconhecimento, né, de quem está fazendo, de quem está plantando, quanto por uma falta de recurso ou de equipamentos, né, que tudo isso vai ser resultado de processos sociais mesmo, que não vai dar oportunidades a todos de utilizarem a terra, né. Então, o resultado que essa falta de conhecimento, esse uso inadequado do solo vai trazer, vão ser os mais diversos de danos ao meio ambiente, beleza? Então, a gente vai ter danos como a poluição dos recursos hídricos, beleza? Além disso, a gente vai ter uma grande poluição atmosférica, tá? Uma grande erosão do solo, beleza? A perda da biodiversidade natural, tendo em vista que essa área ela foi toda desmatada, então todos os animais que ali viviam foram mortos nesse processo, beleza? Além de a poluição, né, o esgotamento do solo, porque depois de alguns anos, tudo isso ocorrendo de qualquer forma, depois de alguns anos, a gente vai ter os nutrientes do solo se esgotando e as plantas não crescendo mais, beleza? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados com a terra, né? E aplicar certos procedimentos para que a gente respeite aquele solo, respeite o meio ambiente. É muito importante a plantação, é muito importante a agricultura, mas o jeito como ela acontece em muitos locais, principalmente aqui no Brasil, é um jeito muito errado, que denigre cada vez mais o nosso meio ambiente, beleza? Então veja só, a gente busca, né, o mundo em prol de uma agricultura sustentável, né? Uma agricultura que consiga exercer sua função, né, de produção de alimentos, mas que seja sustentável em relação ao meio ambiente. E para isso, essa agricultura ela não deve causar prejuízo ao ambiente, né? Não deve liberar substâncias tóxicas ou danosas na atmosfera, nas águas, nos lençóis freáticos, beleza? Isso porque a agricultura, a gente tem a liberação muito grande de agrotóxicos, que são altamente danosos para o meio ambiente e para nós seres humanos, beleza? A gente deve sempre preservar e restaurar a fertilidade do solo, né? Respeitar o processo de reconstrução do solo depois de uma colheita, né? Para a gente prevenir a erosão. Além de usar a água de modo inteligente, né? Não evitando que se esgotem muitas vezes as reservas aquíferas, beleza? Então, produzir esse alimento vai implicar também em manter uma diversidade das culturas, beleza? Para que o solo não se empobreça, tá? A gente tem que ter cuidado com a contaminação do ambiente através de substâncias químicas que são jogadas para ter um controle biológico de algumas espécies de animais, né, que podem denegrir
a colheita, mas essas substâncias químicas não podem ser liberadas de qualquer forma. Então a gente tem que buscar sempre, lutar sempre por uma agricultura sustentável, né? Que vai facilitar tanto a economia local e vai preservar a vida e a saúde dos seres que vivem na Terra, beleza? No caso, nós, seres humanos e todos os outros seres vivos, beleza? Então, a gente tem que ter quando o solo ele não apresenta condições necessárias para a agricultura, né? Ou quando a gente deseja melhorar as condições dele, a gente busca ter alguns cuidados com ele que devem ser tomados para que ele possa exercer sua função, né? Enquanto produção de alimentos, enquanto agricultura. Então, a primeira delas que a gente vai falar é a adubação. A técnica de adubação vai significar enriquecer o solo com os nutrientes. Então, vai ser quando ele vai estar deficiente de alguns minerais. E aí a gente vai utilizar os adubos, né? Que são essas substâncias que vão conter esses nutrientes. Então a gente vai ter os adubos orgânicos e os adubos inorgânicos, né? Os adubos orgânicos como esterco, farinha de osso, folhas, galhos, ou minerais, beleza? E os inorgânicos que são substâncias químicas, né? Que é o que é produzido no laboratório e é jogado para auxiliar o solo, beleza? Além dos adubos, outra técnica muito importante é a técnica da rotação de culturas, que vai consistir em rotacionar as culturas, né? Nunca deixar, como é muito comum aqui em Pernambuco, aquelas culturas que passam o ano todo sendo plantadas, por exemplo, cana-de-açúcar. Aquilo ali faz muito mal para o solo. Então, a gente tem que ter uma rotação de cultura, alternar esses plantios. Uma época do ano planta cana-de-açúcar, outra época do ano planta uma leguminosa ou outras variedades de planta e vai desenvolver o solo, vai evitar que o solo se esgote, beleza? Outra técnica muito importante é a técnica de arar o solo, né? Para que ele não fique compactado, para que ele tenha oxigênio entrando, que isso vai facilitar a permeabilidade do solo, beleza? Então vai permitir que as plantas, as raízes das plantas penetrem no solo, né? E também o ar oxigênio. Existe outro método além do arado, né, comum, como é muito conhecido esse daí do cavalo, que é o arado natural, né? Que é com as minhocas. Que as minhocas elas vão se movimentando, abrindo túneis, né? E daí esses túneis vão criando as galerias, né, que vai aumentar a porosidade do solo, a circulação de ar e de água, beleza? Além de que as fezes das minhocas contribuem para a questão da matéria orgânica, né, da formação do humus, beleza? E para terminar, o último método, né, utilizado é a irrigação e drenagem, beleza? Que é para manter o nível de umidade do solo e garantir que ele continue fértil. Então, a gente vai usar a irrigação em áreas que dependem, né, que necessitam de água, e a drenagem em áreas que tem água demais. Então, a gente vai ter a drenagem para retirar o excesso de água e a irrigação para dar um pouco de água para essas regiões. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido e